Olá, pessoas, tudo bem? Semana passada eu falei sobre design de código e recebi vários feedbacks positivos, então eu resolvi hoje falar um pouco mais do assunto, né? Eu estou reciclando uma palestra que eu dei no TDC, acho que 2021, 2022, não me lembro ao certo, que é chamada A Filosofia do Design de Código. Se você acha que esse tema é um pouco abstrato, fica até o final que eu vou dar dicas práticas, talvez para como você pensar código, pensar design de código de uma maneira interessante. Vamos lá. Como é uma do TDC, tem a minha apresentação, que a gente sempre faz, basicamente, né? Desenvolvo Java há mais de 20 anos, esse ano vai fazer 20 anos que eu estou desenvolvendo profissionalmente, e já trabalhei com vários tipos de linguagem profissionalmente, inclusive C++, Python, JavaScript, Assembly, já trabalhei com JavaScript e estou trabalhando com Kafka. Então, assim, quando a gente fala de design de código, eu tenho um pouco de background aí, uns 20 anos eu acho que é bom, né? Então, vamos lá. Eu quero falar aqui de alguns temas. Como eu quero falar de filosofia e design de código, o primeiro ponto que eu falar, a gente tem que definir o que é filosofia. Eu vou gastar uns 5 minutinhos ali, né? Depois eu vou trabalhar com a natureza do design de código. Isso é bastante útil, por quê? Porque a gente às vezes faz uma coisa sem saber por que a gente está fazendo. Então eu quero dar um bom acabouço filosófico para você conseguir defender o que você tem que fazer, né? E aí eu vou falar rapidamente de complexidade, já que a gente já falou no vídeo passado, módulos e camadas. Então vamos lá, pessoal. Só aponta aqui quem é essa pessoa da foto, né? Isso aqui é Ada Lovelace, a pessoa que criou o conceito de linguagem de programação, de fazer uma máquina programável. E isso é bastante útil. Por quê? Porque a gente tem máquina, a gente tem instruções para ela. A gente vai falar disso nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que falar o que é filosofia, né? Às vezes as pessoas têm um pensamento errado de que é alguém sentado pensando sozinho. Isso é uma ideia totalmente errada, talvez venha de Hollywood, muito voltada àquela história do cientista maluco, preso em seu laboratório, sem conversar com as pessoas. Mas filosofia e ciência é nada mais do que diálogo. São as pessoas treinando o modo de falar. Então, quando eu falo do design de código, se a gente quiser fazer uma filosofia de design de código, eu tenho que propor conceitos e as pessoas debaterem os meus conceitos. Tentar falar, poxa, eu não concordo. Não concordar é muito bom. E devemos não concordar com conceitos, né? Aqui não é um tutorial, não existe ditadura aqui do pensamento. Então, assim, a filosofia é questionar a natureza das coisas, é dar um passo atrás e se perguntar como as coisas são. Então, por exemplo, aqui a gente vai fazer isso, a gente vai dar um passo atrás no design de código para entender por que a gente faz design de código, né? E treinar o nosso modo de pensar as coisas. Então, vamos lá? Vamos começar a filosofar? Então, vamos lá. E se a gente tivesse que definir o que é design de código? Eu posso propor aqui uma definição. A definição que eu proponho é que design de código é um conjunto de técnicas que diminui a complexidade do código. Beleza. Se você não concorda com isso, pode propor uma outra. Mas eu quero trabalhar alguns pontos dessa definição aqui. Vamos lá. Primeiro, qual o objetivo da gente ter um design de código? Tipo, por que eu tenho que trabalhar o meu design de código? Na evolução das linguagens de programação, a gente vê um crescente de abstração. Então, por exemplo, aí, eu sou desenvolvedor Java, trabalho com Java. Então, com Java, a gente tem o conceito de classe, a gente tem bibliotecas, e quando eu já trabalhei com esse negocinho chamado Motorola HC11, era um microprocessador muito antigo, seria similar a um Arduino da vida, que tinha muito pouca abstração, muito pouco poder de processamento, mas foi bastante comum, foi bastante usado. Então, quando a gente trabalhava com HC11, a gente tinha muito pouca abstração. Então, a gente teve um crescente de abstração. Isso é basicamente o design. O design foi avançando com o tempo. Então a gente chega no Java hoje, o Java hoje é uma linguagem que favorece você a ter uma abstração, a ter uma possibilidade de ter um bom design, né? Mas quais são os objetivos, né? Se eu fosse tentar listar aqui, eu diria assim, ó, facilitar o entendimento. Nós, desenvolvedores, precisamos entender o código dos outros e os nossos, né? Outro, facilitar a manutenção. A gente tem que dar manutenção no código antigo. O código antigo ele não é jogado fora. Ele está aí, ele funciona. Tem códigos de 30 anos, tem projetos que eu mexo que tem mais de 20 anos. Outro ponto que pode ser também ponto de design, tipo, facilitar a customização.
Tem muito software que eu vejo que a gente fala assim, pô, mas por que não usou tal componente? Assim, porque tal componente permite modularizar, permite customizar, a gente pode juntar peças e fazer uma boa customização. E o outro, por fim, que é a performance. O software tem que ter performance, tem que estar funcionando de forma boa e ótima, né? E para isso, a gente tem dois meios básicos de fazer o design do código. Ou por abstrações, aí a gente cria os módulos, cria as abstrações, ou o paradigma. Aí a gente cria um paradigma, vou criar um paradigma do ator aqui, né? A programação por atores, que mandam mensagem uns aos outros, blá, blá. Você pode criar paradigmas, você pode criar abstrações, né? E como eu falei, o design do código são técnicas, então a gente vai discutir técnicas, né? E a gente chega no estado da arte, que é o quê? Eu tenho um código bom, um código funcionando e um código que cumpre todos os objetivos que ele se propõe, né? Tá, mas e aí? O que é um código? A gente já parou para se perguntar o que é um código? Você já parou para se perguntar o que é um código? Código, eu posso dizer com clareza que um código não existe por si só. O código ele sempre existe para dois objetivos básicos. Ou é resolver um problema, eu tenho ali um algoritmo que faz uma ordenação tal, ou ele existe para automatizar uma tarefa. No mundo de desenvolvimento de software, tudo que a gente está fazendo é automatizando tarefa. Às vezes, a gente está ali para resolver um problema de uma outra automatização. Por exemplo, quem trabalha com cloud, a gente está trabalhando com um problema que, assim, pessoas precisam de máquinas. Então, eu estou ali servindo máquinas que outras pessoas vão usar para fazer o controle de estoque, que são tarefas que às vezes já existiam, né? Às vezes eu brinco muito que muito das soluções de software hoje elas já existiam 40, 50 anos atrás, né? Muito pouco não existia. Por exemplo, as pessoas compravam comida, as pessoas compravam em loja, hoje as pessoas assistiam filmes. Então, muito do que existe de código hoje é automatização de coisas antigas, né? Então, com esses dois conceitos aí, vamos revisitar a minha definição lá e reler ela, né? Eu propus que o design de código era um processo, era um conjunto de técnicas para melhorar a qualidade do código, né? Então a gente tem que melhorar a performance de uma tarefa otimizada. A gente está tentando melhorar a performance de uma tarefa otimizada. Ou a gente está tentando diminuir custos com as soluções de problemas, né? Se eu estou fazendo design ali só por fazer, está resolvendo, está melhorando para mim, está atingindo meus objetivos? Não? Então, beleza. Pode ser descartado essa refatoração, esse código. Se não está cumprindo os objetivos, essas técnicas não são boas. Então, toda vez que a gente olha para uma técnica, a técnica ela tem um fim específico. Se eu falo assim, eu quero refatorar, refatoração é uma técnica. Por que essa técnica existe? O objetivo dela, eu consigo atingir meu objetivo? Muitas vezes as pessoas falam muito de code review, né? Code review tem objetivo. O objetivo é compartilhar conhecimento. O objetivo é melhorar a qualidade do código. Então, assim, o code review, ele está conseguindo o objetivo dele? Não. Eles estão fazendo só para fazer, porque aquilo ali é uma obrigatoriedade que tem que fazer. Então, é aí que é uma filosofia de um bom design do código vai nos ajudar. É se perguntar qual o objetivo dessa atividade. Se a gente não está fazendo bem, a gente vai parar de fazer ou repensar a maneira que nós fazemos, né? Então, assim, sempre pense que o design do código é uma técnica para melhorar a performance ou diminuir custos. Então, vamos entrar agora na complexidade, né? Complexidade eu já falei, eu vou tentar definir o que é complexidade aqui. Complexidade é qualquer coisa relacionada à estrutura do sistema de software que torna difícil entender, modificar ou manter o sistema em produção. Então, assim, se meu software é difícil de entender, é complexo. Se meu software é difícil de modificar, é complexo. Se meu software é difícil de manter ele em produção, ele é complexo. E a gente tem que procurar técnicas para reduzir essa complexidade. Seria para facilitar a configuração? Beleza. Seria para facilitar o acesso à informação? Tudo bem. Seria por fazer um refatoramento aí para os desenvolvedores entender? Tudo bem. A técnica está atingindo o objetivo principal? Está resolvendo o nosso problema? E como a gente quer saber se o nosso software é complexo? Isso eu falei no outro vídeo, que vai estar aqui, né? Listado abaixo, que é a gente tem que olhar para a amplificação de mudança, a carga cognitiva e os desconhecidos desconhecidos, né? E aí eu mostrei como atacar esses três problemas lá. Eu não vou me alongar aqui, né? Então vamos lá. Para resolver um dos problemas, a gente pode
encapsular a complexidade. Então, assim, se o código é muito complexo, a gente encapsula a complexidade. A gente vai falar de módulos aqui, como encapsular a complexidade. Ou a gente pode tornar o óbvio conhecido, né? A gente pode tornar o desconhecido óbvio, desculpa, né? Porque muitas vezes a gente acha que uma coisa é óbvia, mas não é óbvia, né? Então a gente tem que tornar aquilo óbvio. Talvez um README ajuda, uma wiki ajuda, uma apresentação, um café toda sexta-feira para as pessoas dizerem quais são as dificuldades que ela tem com o software e se vocês debaterem, às vezes uma reunião formal ajuda, tipo, não muito formal, ou a gente pode simplesmente reduzir a carga cognitiva, que é o assunto de alguns livros aí, como, não faz métodos com mais 5 linhas, blá, blá. Mas, assim, a grande pergunta é, a gente está reduzindo a complexidade? A gente está melhorando o nosso software? O nosso código está melhor? E aqui eu vou lançar mais algumas coisas que eu não tinha lançado, né? A gente tem dois tipos de desenvolvedores, isso eu já falei, o tático e o estratégico. O tático é aquele cara que aquela pessoa, ela vai adicionar funcionalidades apesar do código. Então vai ter muito código difícil de compreender, vai ter muita complexidade. O estratégico é aquele cara que vai adicionar complexidade com o código. O estratégico é naturalmente mais lento do que o tático. Só que o grande ponto do estratégico é que o estratégico, num projeto a longo prazo, ele ganha velocidade. Por quê? Quanto mais entropia você tem no sistema, e aqui eu tenho que definir o conceito de entropia. Entropia é uma grandeza da física que mede a bagunça das partículas do sistema. Então, quando eu esquento o sistema, eu adiciono energia, eu adiciono entropia. O sistema está mais bagunçado. Então, quando eu falo de entropia de software, eu estou falando do quê? Quanto mais complexidade necessário ter no meu sistema. Então, assim, o estratégico ele vai adicionar pouca entropia. Talvez ele possa reduzir a entropia. O tático, ele adiciona muita entropia. Mas o tático, ele é muito usado num projeto de curto prazo. Então, você tem que fazer uma apresentação, tem que fazer uma demonstração, ou vou usar o tático ali, ou vou botar o chapéu de tático. Eu tenho que fazer um projeto de 20 meses, eu tenho que usar o chapéu do estratégico. Eu não posso ficar pensando em funcionalidade, sem pensar no meu design de código, né? Porque muita complexidade num código reduz a velocidade do desenvolvimento. E vamos falar de módulos agora, né? Como é que a gente define módulo? Assim, o que é um módulo? Módulo é qualquer conjunto de código que forma uma unidade independente. Então, por exemplo, estou falando de classe. Classe é um módulo? Classe é um módulo. Eu estou falando de pacote. Pacote é um módulo? Pacote é um módulo. Eu estou falando de uma biblioteca é um módulo? É um módulo. Uma API é um módulo? É um módulo. Então, a gente consegue separar os módulos pela sua funcionalidade. A gente consegue separar uma parte dos códigos em módulos. E o que é bom de módulo? O módulo é bom porque a gente isola ele. Uma parte isolada da outra parte. Então, é sempre bom o módulo ele ter duas coisas, basicamente. O módulo ele é uma abstração. Essa abstração ele tem duas dimensões diferentes. Uma dimensão é a interface, é aquilo com que as pessoas, as coisas externas ao módulo vão interagir, sejam pessoas, sejam outros códigos, e tem a funcionalidade. O objetivo de ter um módulo é encapsular a complexidade. Então é o seguinte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar muita funcionalidade com pouca interface, né? E o que é uma interface? Seria uma API REST, seria uma biblioteca, seria a assinatura de um método, seria o que eu bem entender. Tipo, eu defino a minha interface, né? Então, eu vou definir aqui o módulo permite abstração. Abstração é uma visão simplificada de uma entidade para facilitar o entendimento. Então, assim, quando eu quero criar um módulo, eu tenho que criar uma abstração. Né? Isso é muito importante, a gente vai trabalhar mais na frente quando a gente falar de camadas. Né? A gente tem que ter diferentes abstrações. Né? Pode ser necessário omitir detalhes relevantes. Então, por exemplo, se eu estou tratando uma API REST aqui de controle de logística, eu preciso saber de tudo que está na implementação ali, ou se eu preciso saber da minha interface? A interface vai precisar saber das coisas internas do sistema? Não. São perguntas que a gente deve fazer ao modelar uma interface. Então vamos lá. E se tivesse que classificar os módulos, como a gente faria, né? Tem uma classificação muito boa que está no livro A Philosophy of Software Design, que trabalha o módulo como o módulo raso e o módulo profundo, né? Isso tratando do que eu tinha falado, né? As duas dimensões
do módulo, né? O módulo raso, ele é um módulo que tem uma interface muito grande e ele é muito pouco, tem poucas funcionalidades, né? A gente vai mostrar um exemplo prático daqui a pouco. O módulo profundo é aquele que tem muitas funcionalidades e tem uma interface pequena, né? Módulos, eles têm que ser profundos. Por quê? Porque tem que ser fáceis de se usar. Pode ser que nossa complexidade não tenha, nosso nível de evolução não esteja tão bom para criarmos uma interface pequena. Ok, tudo bem. Mas vamos lá. Se tivesse um exemplo claro disso. Então, vamos trabalhar duas bibliotecas aqui e qualquer desenvolvedor Java ou desenvolvedor, a letra que está pequena, pessoal, mas é fácil de entender aqui. Qualquer desenvolvedor Java ou C vai lembrar disso fácil, né? Por exemplo, se você sabe quais são todas as funções de leitura de arquivos do C, você vai lembrar fácil. Por quê? Porque é um módulo que te permite, através de 5, 6 funções, fazer um monte de funcionalidade. Às vezes você vai ter que refazer algumas coisas. Mas ele permite você fazer várias coisas ali com essas 5 instruções. No Java é um pouco mais complicado. Você tem um módulo que ele é muito amplo. Ele tem a classe, principalmente a classe mais antiga, o Java I/O, ele tem muitas bibliotecas e uma interface muito grande para fazer coisas que são comuns, né? Que isso até foi resolvido depois no Java 7, foi adicionada uma série de APIs para melhorar essa funcionalidade. Então hoje você pode ir na classe Files lá que você já acha muitas coisas padrões, né? Então, assim, se eu fosse dar uma dica muito fácil para você desenvolver um módulo, seria assim: faça o caso mais comum, fácil de usar. E faça o caso mais complexo, mais difícil de se usar, mais complexo. Então, por exemplo, eu tenho uma chamada aqui que ela vai disparar o caso comum. Beleza, o caso comum, todos os parâmetros padrão lá recebem um objeto de configuração de parâmetro e você resolve tudo. Deixa configurações padrões. Você não precisa. Só deixa o quê? Deixa a interface limpa. Não tem que deixar uma interface muito complexa. Então, vamos voltar agora para o conceito de camadas, né? A gente vai pensar o que é camadas. O que são camadas, né? Eu vou definir aqui que camadas são definidas pelas diferentes abstrações. A camada, ela vai encapsular as abstrações. E aqui tem até uma brincadeira de uma tirinha que é o modelo de camadas OSI, né, moderno, que é basicamente as duas últimas camadas é Google e Amazon, que seria o quê? O nosso cloud, né? Então, por mais que a gente tente usar ali no baixo nível, a gente vai os dois finais ali a gente não toca mais, que quais são as abstrações do modelo SI, né? A camada física, que é o meio que você conecta os dois computadores, a camada de dados ali, que é como você faz com que os dois se comuniquem, a camada de rede, que é como você dá um IP para cada um, e a camada de transporte, que é o famoso TCP e o DP, né? Estação para cima, que ali é o que sua aplicação vai definir, ou o protocolo. Então, assim, no modelo OSI, a gente vê muito isso. Cada um resolve ter um nível de abstração diferente, né? Por exemplo, quando a gente muda do IP, a gente está conectando duas máquinas sem muita sessão, sem se orientar da conexão. Agora, quando a gente trabalha na parte de transporte, transporte, aí a gente já tem o TCP, que é uma conexão orientada à conexão. O DP nem tanto. Então, assim, já tem um nível de abstração aí. Uma implicação básica disso, que é diferentes camadas requer diferentes abstrações. E um modelo de camadas é muito comum em que tipo de aplicação? Aplicação web. Vamos falar dela? Teve uma evolução no desenvolvimento do software, né? Que o modelo de camadas ela tentou resolver um problema que era o problema do spaghetti code, né? O spaghetti code é aquele código que não tem muito início e fim, você não sabe definir bem o que é. E aí veio o modelo de camadas, que era assim, ó, a gente precisa o quê? Toda requisição web, ela chega numa camada web, ela vai para uma camada de negócio e ela vai para uma camada de persistência. Depois ela volta, né? Então toda requisição tinha essa base, né? E hoje em dia se fala de Ravioli Code ou Pizza Code. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas o modelo de camada ele tentava estruturar no software web uma definição básica de três tipos de coisas que ele precisava fazer. Então vamos tentar pensar um pouco nele, né? Qual que era o problema mais comum do modelo de camadas? E isso eu vi muito em muito projeto que eu trabalhei. As pessoas implementarem o modelo de camadas com o pé cru. O que acontecia? Eu recebia minha requisição web, eu pegava todos os dados, eu ia passando para uma, ia passando para outra.
Então, uma camada ela só era um método de passagem. Se a camada é só um método de passagem, seria bom você remover ela. Tipo, se eu tenho um objeto de negócio ali que ele não faz nada mais do que pegar um parâmetro tal e retornar o chamado, por que eu não removo esse objeto de negócio, né? Então, quando acontece isso, é uma clara falta de abstração. Eu não sei o que as minhas camadas estão fazendo, né? Então, a gente tem primeiro que se perguntar o que uma camada de uma aplicação web deve fazer. Vamos parar para pensar assim, tipo, a gente tem a camada, a primeira, que é a camada de apresentação, né, digamos assim. A camada de apresentação ela vai receber a requisição web. Então a gente teria que ler os requisitos da requisição ali. Eu sempre uso o objeto request, response, né? Ela sempre recebe um request, sempre retorna um response. Eu tenho que ler aquele parâmetro e transformar aquilo num objeto de negócios, né? Então o objeto de negócio vai passar para o nível de baixo, então, ali naquela camada, eu tenho que fazer o quê? Eu ler o objeto do negócio, validar e retornar os erros que devem ter. Então, se você vai rodar um bad request para voltar, valida ali. Ali é o local, porque ali eu estou validando a resposta. Abaixo disso vai ter camada de negócio. A camada de negócio tem que ter uma interface de negócio que comunica pela interface do web. Então, o web vai ter que entender a camada de negócios e processar aquela requisição para a camada de negócios, né? E, por fim, eu tenho a camada abstração de persistência, que em muitos casos não precisam hoje. Por quê? Porque quem usou um JPA antigo, quem usou um outro ORM muito antigo, vai entender que hoje em dia a camada de persistência, muito dela já foi internalizado pelo ORM moderno. Então, assim, se eu estivesse implementando ali na mão, ali na conexão, tudo bem, uma camada de persistência é muito válido. Ou se eu estiver validando alguma coisa ali para não cair no banco de dados, tudo bem, a camada de persistência é bastante válida. Então, vamos lá. Vamos usar esse exemplo de camadas, né? E aqui é o que eu já estava falando, tipo, a camada do controller, como algumas pessoas chamam, eu costumo chamar de request, de point, você pode chamar do que você quiser. Ele vai se perguntar quais os parâmetros são válidos. A minha requisição é válida? Quais respostas eu tenho que retornar para o servidor web? O que o cliente está esperando? Então aqui você tem as regras da API, não as regras do negócio, é as regras da API. E aí ela vai comunicar com a camada de negócio. A camada de negócios ela vai tentar perguntar: essa operação é possível de realizar dado o meu negócio? Por exemplo, se eu estou fazendo uma compra, eu tenho componentes no estoque para realizar essa compra? Ou a compra é válida? Se a questão for, a compra é válida no nível de API, isso pode ser feito numa camada de controle. A camada de business é uma coisa de negócio. Tipo, e por fim, eu passo para a camada de persistência. Tipo, esse dado está no formato certo? Eu preciso transformar esse dado para salvar ele em um banco, que seja. Então, a gente tem essas três camadas bem definidas, né? E a gente tem que se perguntar quais são os objetivos dela. A gente tem que dar aquele passo atrás que eu falei na filosofia, né? Se não dermos um passo atrás, corre o risco de estarmos fazendo alguma besteira aqui, né? Vamos pensar um outro exemplo agora. Uma coisa que todo mundo usa todo dia, um editor de texto, né? Na camada lá de cima tem você está ali do lado digitando, né? E aí, qual que você interage com o editor de texto? Você tem, assim, posição da seleção e inserir texto. Então, assim, eu boto no cursor lá e insiro o texto. É a camada do editor de texto. O editor de texto vai ter essa interface com você. A interface de baixo do editor de texto pode ser que ela seja como biblioteca de I/O. O que a biblioteca de I/O vai ver? Vai ver qual arquivo, qual a posição do arquivo, vai ler e escrever bytes. Então, se tem uma interface diferente cada uma, os parâmetros são diferentes, a método de comunicação é diferente. E essa biblioteca I/O, no final, vai ter uma comunicação com um sistema operacional, que é uma coisa que muitos não veem, mas assim, qual o formato de mídia que eu tenho? Onde esse arquivo é salvo? É num HD SATA, é num HD disco, num web, eu não sei, ou é num que eu inventei aí, tipo, um sinal de fumaça? Eu não sei. Pode ser que seja qualquer coisa. Mas cada camada traduz para a camada superior. A gente não pode passar a abstração de uma camada para a camada inferior, né? Então, o operacional vai ter fragmento de arquivo, que é uma coisa que muitos de vocês nem imaginam que seja, né? Então, concluindo já o vídeo aqui, e já me estendi bastante, se eu tivesse concluído essa minha fala aqui, eu faria assim que a gente tem que dar um passo atrás para dar dois à frente, né? E um passo à frente você já não está mais no mesmo lugar.
Então, quando você começa a entender o que é um design de código, o que são as técnicas que a gente usa no dia a dia, o que eu preciso refatorar, você começa a entender melhor como que a gente vai trabalhar melhor aquela técnica. Por exemplo, o nosso code review não está funcionando. Não está funcionando por quê? Quais são os objetivos do code review? Como a gente pode rever o code review para que isso seja melhor? Antigamente você tinha muito code review, você tinha muito checklist, né? Tinha que fazer o checklist, todos os arquivos abertos e fechados, blá blá. Isso é muito importante, pode ser útil no code review de vocês. Tipo, o código está muito complexo. Ou outra coisa que você pode fazer, tipo, são reuniões informais, com o time, ó, vai ter meia hora ali no café, vai falar só da que você acha ruim no nosso código. E aí, tipo, tem aquela reunião, depois a gente levanta melhorias. Como a gente pode melhorar para endereçar esses pontos, né? E entendendo esses conceitos básicos, entendendo essas técnicas, a gente pode ter uma iluminação, né? E por fim, o que eu falaria e terminaria por aqui é lute contra a entropia no seu código. Entropia é uma coisa ruim, complexidade é uma coisa ruim. E se o seu gerente acha que não é importante refatorar, não é importante se preocupar com isso, se você fala o seguinte, um código com maior entropia vai ter uma redução do tempo de desenvolvimento. Então, códigos complexos são mais caros de manter. Então, se a gente investir hoje em reduzir a entropia, pode ser melhor, porque a gente vai ganhar no futuro próximo. É isso aí, pessoal. Lute contra a entropia. Obrigado.